Sábado foi um dia importante, milhares foram às ruas, teve violência policial no Recife, Avenida Paulista lotada. Pena que parte da imprensa não viu, mas está vendo que vai ter Copa América ou Cepa América no Brasil da cloroquina. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, tô tentando, melhorar o meu humor, não ser a sua dose diária de desesperança. Então eu vou começar com uma notícia boa. Quer você apoie ou não as manifestações de sábado passado, aquilo que a gente viu, especialmente na Avenida Paulista, foi muito impressionante e histórico, porque muita gente, consciente de que estava lá arriscando a própria vida e a dos outros, esse é o lado indefensável da coisa, foi às ruas dizer não a esse projeto genocida de busca de imunidade de rebanho que já custou quase 500 mil de vidas brasileiras. É claro que os governistas estão se utilizando de todos os argumentos que eu até disse aqui que eles usariam para atacar as manifestações. Estão chamando a oposição de hipócrita, porque é contra a aglomeração, mas se aglomerou contra Bolsonaro. Estão espalhando muitas fake news, inclusive dizendo que as fotos e as filmagens reais que circularam e estão circulando são montagens ou fotos antigas, quando obviamente a manifestação foi expressiva e deu uma amostra do que vai acontecer quando esse povo estiver vacinado e a pandemia sob controle. Então, politicamente, foi um recado muito bem dado. Eu vou passar pano aqui, agachado, com a mão, porque não era um bando de alucinado apoiando esse horror que o Brasil está vivendo. Tava todo mundo de máscara. Muita gente levou para a rua a sua dor pessoal, seu luto. Eu vi fotos impressionantes com gente prestando homenagem ao pai que morreu, ao avô, ao irmão. E seria uma enorme desonestidade intelectual fazer falsa equivalência entre as aglomerações populistas do Bolsonaro, personalistas, e o povo de máscara tentando dizer chega. Mais uma vez, se é para culpar alguém, a culpa é das instituições que estão vendo a nossa democracia ser corroída um pouquinho a cada dia e não fazem nada. Mas, pedindo desculpas antecipadamente, é só isso que dá para comemorar. A oposição está viva, mandou um recado. O governo sentiu o golpe. Bolsonaro só foi falar sobre o assunto 2 dias depois e com um comentário patético. Disse que era a esquerda na rua por falta de maconha. Total falta de empatia para com os mortos, para com as famílias em luto que foram às ruas para homenagear seus entes queridos perdidos para a Covid-19. Mas se eu passo pano para quem foi às ruas sábado, e eu sei que muitos não vão concordar comigo, tem um pano que eu tô jogando fora hoje. Deu. Chega. É o pano que eu passava para a imprensa, achando que os grandes grupos de comunicação tinham aprendido alguma coisa depois da Lava Jato e do bolsonarismo. Aquelas capas do Estadão e do Jornal Globo, ignorando o que aconteceu nesse país, são injustificáveis. Eu ainda estou tentando processar. As aglomerações do Bolsonaro ganharam capa com foto em 3 colunas. Na maior parte das manchetes e dos textos, o tom era de crítica, mas o fato estava lá. Ignorar as manifestações nas maiores cidades do Brasil, uma manifestação que encheu a Avenida Paulista, é uma pá de cal na reputação desses veículos. E eu vou explicar por quê. Recentemente, eu até li uma reportagem falando que mais de 60% dos jovens brasileiros, não lembro o número exato, não sabem a diferença entre fato e opinião. Comentei isso aqui. Então, jornalismo se faz com fatos. Você tem opinião no jornalismo? Claro que tem. Em editoriais, que são uma espécie de posição oficial do veículo, e em artigos assinados. Mas a matéria bruta do jornalismo é informação. Nada justifica um jornal esconder um fato relevante, a não ser as exceções que confirmam a regra. Que exceções? Não noticiar detalhes sobre casos de suicídio, por exemplo, porque podem provocar gatilho e levar outras pessoas a se matarem. Casos de sequestro, onde a polícia pede a colaboração dos órgãos em não noticiar para não atrapalhar as negociações. São sempre casos em que existe uma responsabilidade social maior do que a notícia. Aí é a hora da pegadinha. Ah, mas se você divulga uma manifestação que aglomera em plena pandemia, você está cometendo uma irresponsabilidade social. E eu diria que
sim, tem uma certa lógica, não fosse essa manifestação um movimento social, não um ato isolado. Da mesma forma que a imprensa não pode e não deve esconder quando o Bolsonaro aglomera, a imprensa não deveria e não poderia ter escondido o que aconteceu nesse sábado. Que noticiasse de forma crítica, que dissesse: oposição ignora a segurança sanitária e promove aglomerações em todo o Brasil. Mas nada justifica os jornais não terem dado manchete ao fato. A Folha de São Paulo deu destaque, um ou outro pelo Brasil também, mas vários grandes diários com destaque para o Estadão e para o Globo deram uma banana. A imprensa internacional parecia mais preocupada que a nossa. Eu passei o sábado acompanhando e tuitando em tempo real. Várias coisas relevantes estavam acontecendo e deveriam ter sido noticiadas em tempo real. Se não queriam dar capa para aquele monte de bandeira vermelha, eu vou falar sobre cor vermelha daqui a pouco, que mostrassem pelo menos a ação criminosa da PM de Pernambuco, no Recife. Cegaram 2 pessoas, uma violência desmedida. Aí eu fico aqui dizendo: precisamos da imprensa, porque só com redes sociais, na era da pós-verdade, estamos ferrados. Sou obrigado a enfiar meu rabo no meio das pernas e dizer: caramba, não dá mesmo para confiar nesses veículos. Não aprenderam nada. Eu fico imaginando o que se passa pela cabeça do idiota na redação ou na diretoria que decide falar de turismo ou do Gilberto Gil vacinado na capa do jornal e ignorar as manifestações. Não se enfia uma manifestação debaixo do tapete. O poder da imprensa já é ridiculamente pequeno perto do que era há 10 anos. Os imbecis não perceberam que estão se apequenando ainda mais. É a era dos dispositivos móveis com câmera, da internet 4G, aqui ainda é 4G, que transforma o cidadão com o celular numa emissora transmitindo em tempo real. Burros! Aqui eu volto nas bandeiras vermelhas. Será que é medo do mercado por causa da cor vermelha? Medo do PSOL ou do PT? Como eu disse no Twitter, a notícia é que roubaram do povo brasileiro o verde e amarelo, roubaram a camisa da seleção, roubaram até a nossa bandeira nacional. Esse é o fato a ser encarado. As cores daquela manifestação são as cores do Brasil lúcido de 2021. É o preto do luto e o vermelho do sangue. Para os que diziam: nossa bandeira jamais será vermelha, perderam. Vocês entregaram a nossa bandeira para um maluco incompetente que só pensa na própria família. E agora, para se diferenciar deles, a oposição teve que adotar o vermelho. Vocês fizeram isso. Até quem vestiu amarelo para pedir impeachment da Dilma, influenciado pelo desemprego gigante, crise econômica e denúncias da Lava Jato, sonhando com um Brasil sem corrupção, até quem fez isso hoje tem vergonha de usar a camisa da seleção, a não ser que tenha virado bolsominion, o que nos traz a mais uma obrigação moral que a imprensa tinha de mostrar o que aconteceu no país no último sábado. Porque na época do impeachment da Dilma, a imprensa teve um papel fundamental na divulgação dos eventos e na construção da percepção popular da coisa toda. Toma que o filho também é teu, imprensa. Só falta pedir desculpas daqui a 20 anos, que nem fizeram sobre as diretas já, ou a edição do Jornal Nacional do famoso debate do Collor com o Lula. Não há mais espaço para isenção. Não sob Bolsonaro. E quem está falando isso é uma pessoa que tinha orgulho do seu distanciamento jornalístico. Ele é golpista. O que aconteceu em Pernambuco deveria ser um alerta. A polícia militar atirando em inocentes. E hoje a gente é surpreendido com a absurda, estúpida notícia de que nós, o Brasil, nós vamos sediar a Copa América, a Cepa América. Aquela que nem a Colômbia nem a Argentina tiveram condição de sediar por causa da pandemia. E a Conmebol ainda anuncia agradecendo a quem? Bolsonaro. E estão falando em final com presença de público no Rio de Janeiro. Várias personalidades da crônica esportiva protestando, mas os patrões querem, então vai ter. E eles vão ter que narrar e comentar. Futebol era o último ingrediente que faltava para dar ao bolsonarismo o ar de ditadura militar da era Médici. Pergunte ao seu pai ou ao seu avô se você for jovem. Eles que criticaram tantos estádios da Copa que o Lula e a Dilma fizeram, agora estão adorando. E o duro, meu amigo que me honra com a sua audiência, é que vai ser a maior cortina de fumaça da história do bolsonarismo, porque a gente continua sem vacina. A terceira onda está vindo. E até o fato de gerar essa polêmica ajuda o governo, porque tira o nosso foco do que realmente importa. Hoje,
resgataram no Twitter um post de 1º de março desse ano do Arthur Lira, prometendo vacinas que não vieram. Eu cobrei ele por isso lá, retuitei, e o homem tem que ser cobrado. O homem que pode, inclusive, botar um impeachment em pauta. O homem que a gente tem que pressionar para mostrar, não que ele tá do lado errado da história, porque ele não tá nem aí para isso, para mostrar que ele tá do lado errado da grana. Porque se ele perceber que Bolsonaro não vai ganhar, ele e o resto do Centrão vão tirar o time do campo com ou sem emendas e orçamento secreto, porque eles precisam se reeleger. Sem voto eles não existem. E porque eles sabem que o Lula é pragmático e vai receber muito bem o grupo. O Ciro vai receber bem o Centrão. Eu que me recusava a aceitar isso, já entendi. Sem reforma política, com esse presidencialismo de coalizão, esse que a gente tem, não se governa sem Centrão. Daí, outra tecla que eu bato muito aqui, não adianta eleger só o presidente, tem que eleger bons parlamentares, e os bons parlamentares não são necessariamente sequer os nomes indicados pelo seu candidato a presidente. Bolsonaro, por exemplo, levou um monte de fisiologista safado com ele do PSL quando entrou na Câmara. A escolha do deputado e do senador tem que ser um voto de consciência, baseado numa análise muito bem feita. E assim mesmo, a nossa margem de acerto é mínima, porque eles mentem. De qualquer forma, para finalizar, Bolsonaro ainda está aí. Quem mantém ele lá é o Arthur Lira e os vendilhões do templo do Congresso Nacional. Então vamos botar pressão. O site Vidas Brasileiras está no ar de novo. Assine o pedido de impeachment, que já está com 650 mil assinaturas. Link no post fixado. Eu sou o Maurício Ricardo. Vocês tenham uma ótima semana. A gente merece ter uma ótima semana. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike. Seu comentário é muito importante, soma bastante. Tem uma pandemia aí fora. Se for sair, use máscara. Meu muito obrigado aos profissionais de saúde.